Debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que come de dia. Veste-me onde na escuridão, tem mortandade que eu só ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, Pai dos irmãos, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24, verso 15, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 24, verso 15, em nome do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã que ajudou na divulgação aí dos DVDs. Quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, o meu filho Rian, pela vida de seu obreiro, pela vida do pastor Gilmar, irmãos. É difícil não estar perto deste homem e não se apegar a ele, não é verdade, irmão? Uma pessoa carismática, uma pessoa realmente do povão, né? Ou seja, não que faça as nossas vontades, mas uma pessoa que se deixa ser tão acessível, né, ao seu coração, à sua vida, ou seja, é um livro aberto, né, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 24, verso 15, a igreja achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, que varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E apressou-se, vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Podeis assentar, louvando e adorando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Querido pastor Gilmar, ele disse uma palavra comigo assentado ali. Ele disse assim: Deus sabe de todas as coisas. E ontem foi uma noite que eu pedi ao Senhor uma revelação da palavra de Deus. E eu sempre peço a Deus o seguinte: Senhor, me dá uma frase, me dá um versículo, me dá um pensamento, pisca uma luz, Senhor. E eu não entendi o porquê. Eu fui dormir de cabeça quente, meu irmão, porque não veio nada. Eu dormi meia tarde, já viu quando estão falando mal de vocês, sua orelha começa a queimar e você se sente mal. Eu fui dormir desta forma, mas pela manhã eu sabia do compromisso, jejuei e pedi ao Senhor. Eu falei: Senhor, me dá aqui uma palavra, Senhor. E Deus me deu uma palavra nesta noite. A mensagem, ela é sempre, a história, ela é sempre a mesma, irmão, mas o que faz a diferença é a revelação do Senhor. Querido, quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 18, nós vamos entender Deus chamando Abraão, para que Abraão deixasse
deixasse a sua terra, a sua parentela, para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele no meio do caminho. Abraão atende o chamado, pega a sua esposa Sara e também pega o seu sobrinho Ló, porque Abraão não tinha um filho ainda, ou seja, Abraão também não era bem sucedido assim. A Flávio Josefo diz que Abraão já era um intelecto dentro do seu país na sua época, ou seja, ao ponto que lá os seres humanos se levantaram contra ele, pois ele foi o primeiro a dizer que havia um Deus do céu, que controlava o céu e a terra, que todas as coisas não estavam andando conforme tudo normal, de a forma de uma coisa assim, de qualquer jeito, havia um Criador tomando conta de tudo isso. Ele se levanta, então Deus vem a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele pega a sua família, arruma um filho adotivo, seu sobrinho Ló, e sai por essa jornada. No meio do caminho dessa estrada, Deus começa a abençoar Abraão de uma forma tremenda. Deus começa a enriquecer Abraão. Um dia Abraão tem que descer até o Egito, e chegando lá no Egito ele diz assim: olha, esta aqui é minha irmã e não é a minha esposa. A Bíblia diz que aquele faraó pega a sua mulher, leva para o seu quarto, e lá Deus começa a constranger o coração dele, dizendo assim: ei, não faça, não toque nessa mulher. E a Bíblia diz que então ele se incomoda com aquilo, vai até Abraão e diz assim: por que você não me disse que não era a tua irmã e sim a tua mulher? O que poderei fazer eu agora para poder então aplacar a ira de Deus? Pois Deus havia castigado aquele povo. A Bíblia diz que ele então oferece para Abraão muitas riquezas e ainda oferece terra. Querido, Abraão começa a ficar rico no meio dessa caminhada. Abraão começa a se enriquecer de tal forma que ele passa a ter jumento, ele passa a ter gado. Então Abraão passa a estar o que agora rico. E ele começou a incomodar no seu coração, pois ele não havia filhos, não tinha filhos, alguém que ele poderia deixar a sua herança. Mas Deus, para animar o coração de Abraão, disse assim: Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão, e qual será herdeiro, Abraão, de tudo aquilo que eu tenho te abençoado. Abraão ficou impressionado, afinal de contas já estava com 99 anos, querido. A sua esposa riu e disse assim: porventura eu terei um filho ainda na velhice? Aí o anjo olha para ela e diz assim: por que tu riu, Sara? Eu não ri não. Aí o anjo diz assim: você riu sim. Há coisas que é absurda para o homem, mas não é impossível para Deus. Há coisas que Deus fala a nosso respeito, querido, que parece ser um absurdo, querido, mas isso é somente para nós, mas não é para o Todo-Poderoso. Passado determinado tempo, Sara dá à luz ao seu filho chamado Isaque. Precisamos entender que agora Abraão tinha a quem transferir todas as suas riquezas. Abraão agora tinha um herdeiro na sua família. Mas precisamos entender, amados irmãos, que Abraão não estava preocupado somente em transferir as riquezas que havia adquirido. Abraão estava preocupado em transferir as promessas de Deus sobre a vida dele. Abraão então diz assim: olha, eu preciso agora fazer descendentes, ou seja, eu tenho que continuar a obra que o Senhor deixou comigo. Isaque, agora o texto que nós lemos, já estava com 40 anos aproximadamente. A Bíblia diz que Abraão chama o seu servo Eliezer, ele diz assim: Eliezer, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho, e ela não pode ser da terra estranha, ela não pode ser estrangeira. Faça o seguinte: você que tem tudo nas tuas mãos, pega o que você quiser aqui, mas vai à terra da minha parentela e busca de lá uma esposa para o meu filho. Eliezer fielmente pega 10 camelos, pega vasos de prata, vasos de ouro, vai cumprir a sua missão. Ele vai sair da terra onde Abraão estava e vai até a Mesopotâmia. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele pega os seus camelos, inclina-os perto de uma fonte. Entenda bem isso, querido. Ele pega 10 camelos junto com os ouros e com as pratas, sabendo que a sua viagem ela não foi fácil. Porque no inverno, ao longo deste caminho era difícil acesso. E no verão a falta de água.
Então acredito que ele chegou no verão, porque ele vai assentar junto a uma fonte de água. O que havia nesta fonte de água? É que todas as mulheres no final do dia vinham com seus cântaros sobre as costas. Cântaro é um vaso de barro onde nós colocamos a água e ela se conserva muito mais tempo. Você que já bebeu água naquele filtrozinho de barro, querido, hoje está tudo automático, não está? Quem tem aquele filtro de barro ainda? Tem, mano? Aquilo é uma bênção, aquilo conserva água muito mais tempo. Agora já vem com motorzinho, né? Agora quero ver botar motorzinho naquele vaso de barro. Aquelas mulheres vinham e Eliezer ora ao Senhor e diz assim: ó Senhor, eu quero saber se o Senhor me prosperou o meu caminho ou não. A mulher que o Senhor escolher, Senhor, ela vai me oferecer, eu vou pedir água, ela vai me oferecer água. E também vai oferecer água para todos os meus camelos. O desafio que Eliezer fez era um absurdo, pois nenhuma mulher normal aceitaria um desafio como esse. Eu já vou lhe explicar por quê. A Bíblia diz que então Eliezer estava ali atento àquelas moças, e ele veio várias moças, vindo com os seus cântaros sobre os seus ombros, aqueles vasos de barro para descer a fonte. Querido, vamos entender a visão de Eliezer aqui. Ele via várias mulheres